Falando sobre metodologias de pentest, então, basicamente uma metodologia de pentest é um conjunto de processos estruturados que vão ali orientar o profissional, o pentester, a realizar os testes de segurança dele, né? Então a metodologia normalmente ela clarifica, né, os objetivos daquela metodologia do teste de segurança, ela fala os processos que estão envolvidos naquele pentest, naquele red team, e para isso, né, com o objetivo final de garantir a consistência e a qualidade dos resultados, porque muitas vezes as metodologias então servem para serem compartilhadas, certo? Então tu tem lá a empresa X que vai escrever a própria metodologia e dessa forma ela ajuda a garantir que os pentesters de certa forma acabam cobrindo as mesmas coisas, certo? É claro, cada pentester naturalmente vai criar sua própria metodologia, suas próprias estruturas, seus próprios processos, mas se a empresa tem uma metodologia ou segue uma metodologia que já existe, eventualmente, né, ela vai conseguir organizar melhor e garantir, né, uma consistência maior entre os próprios testes. Então, existem várias metodologias públicas e conhecidas. Como eu falei, a própria empresa pode criar a própria metodologia e é muito comum que o próprio pentester acabe desenvolvendo naturalmente a própria metodologia também. Tá? Elas variam normalmente de 4 até 7 passos e etapas, né? Menos que isso acaba sendo muito sucinto e talvez a segregação, né, não fique das melhores, menos que 4 etapas, e mais que isso talvez a metodologia acabe ficando um pouco prolixa demais, né, e confundindo, ou até mesmo é, tendo muito conteúdo, né, que muitas vezes pode ser mais sucinto e dessa forma mais objetiva. Então, falando de alguns frameworks comuns aí que se encontram na internet, para se utilizar como metodologia, tem a OSSTMM, que é uma metodologia open source aí muito famosa. A própria WASP tem suas metodologias, como a gente mesmo viu a metodologia de teste em mobile, por exemplo. O NIST, muito conhecido também na organização de cibersegurança, aí, muito conhecida, tem algumas metodologias públicas. PTS também é outra comunidade de segurança aí outra organização de segurança aí que contém metodologias muito famosas. E por último tem a ISAF, que é um pouquinho menos conhecida. Aí, para especificar a metodologia, a que eu peguei aqui é a Ace Council, né? A metodologia da Ace Council, que também é uma fabricante aí muito conhecida de cibersegurança. A metodologia da Ace Council é dividida em 5 etapas. A primeira é o reconhecimento. Então, nessa etapa, né, o foco do pentester é mais coletar informações públicas sobre o alvo. Então, informações que ele consegue acessar através da própria internet, usando algumas dorks do Google para filtrar melhor as buscas, até mesmo acessando a Deep Web, a Dark Web às vezes. Tá? Então, essa seria a primeira etapa. A segunda etapa, a etapa de scanning, o pentester então ele deve focar mais também, de certa forma, é um reconhecimento, é uma enumeração, né, mas voltada para scanning. Então, nesse caso, por exemplo, ele vai descobrir as portas que estão abertas, ele vai descobrir os IPs públicos daquela empresa, os serviços que estão sendo hospedados. Então, tem uma aplicação web, tem um FTP, tem um SFTP, as versões dos serviços também. Então, vai enumerar a versão do FTP, vai enumerar qual tipo de tecnologia está sendo utilizada naquela aplicação web e assim por diante. A metodologia ela não é limitada somente ao pentest, né, pessoal? Ela pode ser usada no Red Team também. Então é comum que, por exemplo, na etapa 2, se é um Red Team, que os pentesters façam ali uma análise dos funcionários da empresa e fazendo essa análise, posteriormente eles podem aplicar aí phishing, engenharia social, em cima dessa coleta de informações dos possíveis funcionários. A terceira etapa, Vulnerability Assessment, é mais focado na verificação de falhas conhecidas, né, nas versões encontradas. Então, por exemplo, a gente encontrou lá uma aplicação web com uma versão do PHP vulnerável, e aí o Vulnerability Assessment é a etapa, né, que a gente vai reconhecer que aquilo é uma versão vulnerável, e aí fazer, por exemplo, um cruzamento com os possíveis CVEs existentes e relacionados àquela versão do PHP, nesse exemplo que eu dei. Tá? Então aqui meio que a gente faz o cruzamento das informações com o que está sendo utilizado e as possíveis vulnerabilidades públicas relacionadas. A etapa 4 é da exploitation. Aqui de fato então tem a exploração prática das falhas que a gente encontrou, então que o pentester encontrou. Então aqui a gente vai ter exploração das falhas web, a gente vai ter ataques de força bruta, por exemplo, escalonamento de privilégios também fica nessa fase, movimentação lateral. Então às vezes as metodologias dividem, né, as sessões entre exploração e pós-exploração, que nem está dividido aqui, por exemplo, mas em algumas metodologias, tanto a exploração quanto a pós-exploração estão no mesmo item, na mesma seção.
E aí, reporting, a última etapa, basicamente é a parte que o pentester vai escrever, né, o relatório, então vai fazer uma documentação clara, objetiva e profissional a respeito aí das outras etapas, né, a respeito do pentest em si. Certo? Então no relatório vai incluir vulnerabilidades, provas de conceito, screenshots e tudo mais que a gente acabou comentando lá na aula de documentos, mas basicamente é isso. Vamos lá para a internet dar uma olhadinha em alguma metodologia que já é pública. Bom, vamos pesquisar uma das mais comuns, então, que era a primeira que estava lá, que é a OSSTMM, que basicamente significa isso aqui. Fui no primeiro link, até demora para carregar porque é uma metodologia de certa forma grandinha. Então, OSSTMM significa The Open Source Security Testing Methodology Manual. Eu não ia lembrar isso de cabeça nunca, certo? Mas, então foi criado aí pela ISECOM, né, que é o Instituto de Segurança e Metodologias Open Source, né, e metodologias abertas, não open source. E aqui ele fala então, ó, esse manual aí provê casos de teste que são baseados em fatos verificados, tá? That result in verified effects, beleza. Então, aqui ele dá um resuminho, tá? Então, para como utilizar a metodologia aqui, tu vai ter que traquear o que tu testa, né? Os alvos, como você testa, as partes do teste e tudo mais, mas, claro, nesse aqui a gente tem que ler com calma. Só indo para baixo aqui para dar uma visão geral para vocês. Então, essa metodologia, ó, dividida aí por capítulos. Então, o que você precisa saber para usar a metodologia, né, o que você precisa fazer durante um pentest, durante um ethical hacking. Então, definir o escopo, definir o rules of engagement que a gente falou, né, disclosure, como fazer a publicação das vulnerabilidades que tu encontrou e alguns outros segmentos, certo? Então, aqui ele fala sobre Human Security Testing, então, testando a segurança de humanos, né, então, nesse caso, muito provavelmente voltado à engenharia social, a phishing, metodologias, né, o flow da metodologia, como usar, né, como seguir o padrão da metodologia, compliance, testes em segurança wireless, inclusive, ele acaba comentando aqui, tá? Indo para outra metodologia, a gente pode ir para o WASP, vamos pegar o WASP Methodology. E aqui tem os Penetration Testing Methodologies, então a gente tem a metodologia de web, de mobile, de firmware. Então o de web é muito comum, tá? O famoso WSTG, tá? Aqui, ó, WSTG. Então, muitas vezes, se a gente dá uma procuradinha aqui, bom, os links da WASP não são tão claros sempre, mas vamos pesquisar aqui, ó, o SWTG, Service Enumeration. Muitas vezes tu vai ter um WSTG específico. Por exemplo, aqui, ó, Enumerate Applications on Web Server. Então, dentro da metodologia da WASP, tu tem esse item aqui, chamado WSTG, Infusor 4, e aqui ele fala sobre enumerar aplicações web, que é uma das etapas, por exemplo, que também tinha na metodologia do EC Council, né? Na parte de scanning, muito provavelmente entra aqui esse step, certo? Então, se você encontrar uma vulnerabilidade usando alguma etapa da metodologia específica, inclusive tu pode fazer a referência a esse link aqui, tá? Para poder agregar ainda mais no teu relatório. E aqui basicamente ele fala então como testar e como fazer a metodologia. Então, por exemplo, como testar portas, como testar diferentes URLs, virtual hosts e assim por diante. Inclusive aqui no cantinho tu vê todo o conteúdo. Então a gente pode ir aqui. Então, ó, test HTTP methods. Vamos supor que a gente encontra lá uma API que está usando um método HTTP que não deveria estar público. Aí a gente coloca aqui, né, sei lá, a gente relata a vulnerabilidade e faz a referência a esse método aqui que foi o que a gente utilizou para achar a vulnerabilidade em específico. Certo? Inclusive aqui ele dá uns exemplos mais práticos. Então seria isso aí sobre metodologias.